Olá, queridos colegas, professores da Rede Municipal de Francisco Beltrão. É com imenso prazer que eu estou aqui para trabalhar com vocês nessa formação de professores à distância oferecida pela Secretaria Municipal de Francisco Beltrão. Eu estarei trabalhando no módulo 2 com os professores de Educação Infantil 4 e 5 anos, Ensino Fundamental 1, primeiro ao segundo ano, e porventura aqueles professores de outras áreas que estarão fazendo esse módulo conosco. Para quem não me conhece, meu nome é professora Carmen Luzia Mendes Pereira. A minha formação, sou pedagoga, formada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, especialista em gestão política pedagógica escolar, também pela nossa UniOeste. Fui formadora do PENAIC nos anos de 2017 e 2018, atuando dentro das áreas de alfabetização. A nossa formação, que nós estaremos dando ênfase no módulo 2, o nosso objetivo geral é trazer para vocês, professores, um pouco, elucidar do que é a consciência fonológica. E o nosso objetivo geral é propiciar o conhecimento científico sobre a consciência fonológica e sua importância para o ensino no processo de alfabetização desde a educação infantil até os anos iniciais do ensino fundamental. Pois bem, professores, então para que vocês compreendam um pouquinho da minha trajetória enquanto profissional da educação, para vocês entenderem da onde eu parti e como eu cheguei até nesse processo de alfabetização. Então, desde os anos de 2000, eu estou trabalhando na área de educação, já atuei em várias frentes nas escolas, já fui professora substituta, professora estagiária, e desde o ano de 2009 sou professora efetiva da Rede Municipal de Francisco Beltrão, onde assumi o meu primeiro concurso na Escola Municipal Nossa Senhora do Sagrado Coração, do bairro Padre Eurico. No ano de 2012, assumi o meu segundo concurso nessa mesma escola, onde eu atuo atualmente, na coordenação. Há cerca de 8 anos eu trabalho na coordenação dessa mesma escola. Desde o princípio da minha entrada, do meu ingresso na educação, algo me direcionou para o trabalho no primeiro ciclo, na alfabetização. Alguma coisa sempre me chamou a atenção para a alfabetização. Eu tenho uma paixão e algo me questionou e sempre me trazia um pensar, uma reflexão, me tirava do comodismo a imaginar o porquê que muitas crianças aprendiam, o princípio do sistema de escrita alfabético, se apropriavam da leitura de escrita e muitas crianças não se apropriavam da leitura da escrita. E isso sempre me deixou numa incógnita e me tirava do meu chão. E eu sempre busquei tentar responder esses questionamentos, lendo, vendo o que estava acontecendo, e isso não me deixava cômoda. E foi no ano de 2019 que o tema da consciência fonológica surgiu na minha vida. E esse tema eu posso dizer para vocês, professores, que foi um divisor de águas na minha carreira profissional. O tema da consciência fonológica, ele é hoje fundamentado não só pela psicologia, mas ele é fundamentado sobretudo pela neurociência. Então, primeiramente, eu vou explicar para vocês como surgiu o tema da consciência fonológica na minha vida. No ano 2019, no início do ano 2019, nós tínhamos 6 turmas de alfabetização na nossa escola, onde 5 professores experientes dentro do ciclo de alfabetização, assumiram essas turmas. E na metade do ano letivo, nós começamos a fazer avaliações e percebemos que as crianças não haviam alcançado
os objetivos esperados para aquele período que elas se encontravam, né? Muitas crianças já estavam alfabetizadas e muitas não haviam alcançado esse processo ainda. Mesmo nós trabalhando com atividades lúdicas, uma metodologia pautada dentro de uma teoria científica, e nós começamos a nos questionar o que estava acontecendo. Foi aí então que nós tentamos achar alguma resposta para esse problema, né? O que estava acontecendo? E um dia, num belo dia, eu sentei na frente do meu computador e comecei a pesquisar qual método, qual metodologia, o que nós poderíamos fazer para ajudar as nossas crianças a sair desse estágio que elas se encontravam, né? Que elas não conseguiam ultrapassar esse estágio de não leitores, né? Que elas não amadureciam esse estágio. Foi aí que eu encontrei esse autor fantástico, e eu posso dizer para vocês hoje que a Bíblia do alfabetizador, para mim, é a Bíblia do alfabetizador. Esse autor, Arthur Gomes de Moraes, mudou a minha carreira profissional. Professores, com certeza absoluta. Por quê? Porque ele trouxe à tona muitas das respostas que eu vinha até então me questionando de por que muitas crianças não se apropriavam da leitura da escrita. Foi aí que eu comecei a procurar ler e entender do porquê que crianças aprendem a ler facilmente e outras não aprendem a ler facilmente. E foi nessa procura que eu encontrei explicações científicas, pautadas cientificamente, do porquê da importância da consciência fonológica, professores. E essa explicação, ela está pautada dentro da neurociência. A neurociência, ela veio para nos explicar a importância de nós trabalharmos a consciência fonológica em nossos alunos. Vocês tiveram o privilégio de terem tido 6 aulas voltadas a esse tema da consciência fonológica, ministradas pela nossa professora, né, a professora Aloíse, que trouxe vários assuntos relacionados com o aprendizado do nosso cérebro, como o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro é uma máquina fantástica, professores, incrivelmente fantástica. E quando a gente compreende como o nosso cérebro aprende, eu não vou estar trazendo para vocês toda aquela explicação que a professora Aloíse trouxe, né? Ela elucidou muitas coisas para nós. Eu vou estar apontando apenas 2 aspectos centrais dessa harmonia da neurociência com o aprendizado da leitura e da escrita e dessa consonância que a neurociência tem com a consciência fonológica, da importância de nós desenvolvermos a consciência fonológica. Eu acho fundamental fazer essa introdução para vocês, professores, para vocês compreenderem a importância da consciência fonológica, desenvolvermos a consciência fonológica nos nossos alunos desde o infantil 4, para que quando essa criança chegue lá no ciclo de alfabetização, ela já possui um amadurecimento cerebral no qual ela terá maior facilidade de aquisição do sistema de escrita alfabética. Então, como que o nosso cérebro adquire esse processo da leitura e da escrita? Então, há poucos dias atrás, professores, eu assisti uma videoaula fantástica de um professor neurocientista chamado Stanislas Dehaene, no qual ele explica claramente para nós como o nosso cérebro adquire o processo de leitura e escrita. Então, o nosso cérebro, ele se molda. Além de ele se moldar de um cérebro não leitor para um cérebro leitor cognitivamente, o nosso cérebro, ele também se molda, além de cognitivamente, fisiologicamente, biologicamente. Vocês compreenderam a
importância de nós compreendermos o processo que o nosso cérebro utiliza para compreender este mundo letrado? Então, nós temos que primeiramente entendermos que a leitura escrita ela não é algo inventado, ela é algo cultural. E nós precisamos transformar o nosso cérebro de um cérebro não leitor para um cérebro leitor. É um exemplo claro. Todos nós temos facilidade em tocar um instrumento? Não. O nosso cérebro pode ser moldado a isso. A leitura e escrita também não é algo natural. Nós precisamos transformar o nosso cérebro de um cérebro não leitor para um cérebro leitor. E vocês assistiram nas aulas da professora Luísa quando ela coloca que os nossos órgãos dos sentidos, nossos cinco órgãos dos sentidos são responsáveis pelas nossas múltiplas aprendizagens. E vocês sabem quais são os 2 órgãos dos sentidos recrutados para a aquisição da leitura e da escrita? Pois bem, os 2 órgãos dos sentidos recrutados para a leitura e a escrita são a nossa linguagem auditiva e a nossa linguagem visual. Então, os 2 órgãos do sentido utilizados são a nossa visão e a nossa audição. Então, é a nossa linguagem gráfica e a nossa linguagem fonológica. O que quer dizer isso? Através da nossa visão, professores, nós vamos compreender o mundo gráfico, as letras, o desenho da letra, o grafema. Através da nossa audição, da nossa fonologia, nós vamos compreender o valor sonoro dessas letras. O nosso cérebro só irá se converter de um cérebro não leitor para um cérebro leitor quando nós conseguirmos ter habilidades mínimas fonológicas, fazermos essa relação entre linguagem auditiva e linguagem visual, grafofônica. Compreenderam, professores? Quando nós conseguirmos fazer essa junção entre o visual e o auditivo. Então, professores, não adianta, quando a nossa criança chegar lá na escola, nós só trabalharmos a memorização da letra, o visual. Trabalharmos as letras soltas, A, B, C, D e assim por diante. Nós estaremos explorando com a nossa criança apenas o visual, a memorização. O professor Stanislas, ele dá um exemplo claro, bem interessante, que nós construímos no nosso cérebro uma caixinha aonde fica guardada todas as informações fonológicas, aonde quando nós precisamos puxar alguma referência, nós vamos lá nessa caixinha e nós acessamos essa caixinha. Como assim, para ficar? Quando o meu cérebro se torna um cérebro leitor, e eu falo, por exemplo, uma palavra bala, a palavra bala, professores, eu vou lá no cérebro e eu puxo o grafema, mas eu também puxo qual é o fonema que representa esse grafema. Então, professores, qual é a relação da consciência fonológica com tudo isso? Enquanto nós não adquirirmos habilidades fonológicas, fazermos essa relação da nossa visão com a nossa audição, nós não iremos nos alfabetizar. Não iremos nos alfabetizar. Então, se nós, professores, compreendermos isso e nós trabalharmos com as nossas crianças essas competências, essas habilidades, nós estaremos fazendo o quê, professores? Estaremos auxiliando as nossas crianças nesse processo, ajudando as nossas crianças a trilharem um caminho mais
fácil para a aquisição da leitura e da escrita. Eu não adquiro a leitura e a escrita, eu não compreendo esse processo utilizando-me só da visão e utilizando só a audição. Eu preciso utilizar os dois mecanismos, a minha linguagem auditiva e a minha linguagem visual, a minha linguagem fonológica. As duas precisam estar atuando em consonância, juntamente. Perceberam a importância, professores? Esses dados que nós estamos trazendo para vocês é científico. A neurociência é uma ciência nova. Ela tem cerca de 150 anos. Mas as contribuições para a educação vêm cerca da metade do século passado para cá. Mas ela conseguiu desmistificar um monte de mitos que eram trazidos para a educação. Ela conseguiu esclarecer um monte de mitos que vinham sendo trazidos e vinham sendo colocados como empecilhos para o processo educacional. Então, se nós compreendermos como o cérebro funciona, nós conseguimos facilitar esse trabalho com os nossos alunos. Nós vamos conseguir contribuir com o nosso aluno. Até então, nós trabalhávamos em cima de teorias psicológicas que trabalhavam apenas o que, professores? A psicologia, ela nos trazia o que? Uma investigação apenas comportamental, apenas do comportamento do ser humano. A neurociência não. A neurociência é uma investigação de como acontece lá dentro do cérebro, todo esse aprendizado lá dentro do cérebro, como meus neurônios, como essas sinapses ocorrem lá dentro. Isso é visual. Quando o Dr. Dahan fala, explica na sua aula, eles conseguem ver na hora como as palavras, quando a pessoa começa a ler, como o cérebro funciona. É fantástico, gente. É fantástico essas experiências. E é tão fantástico nós percebermos que vocês sabem por que não adianta nós enchermos a cabeça das nossas crianças de letras soltas antes dos 6 anos e meio, professores. Porque o cérebro, o lado do cérebro que ocupa a linguagem da escrita, da leitura e escrita, é o hemisfério esquerdo. E ele só está preparado para fazer essa conversão, grafema, fonema, a partir dos 6 anos e meio a 7 anos. Porque até então, o hemisfério direito que predomina, que é o lado das emoções, do aprendizado pelo lúdico. Por isso que eu tenho que desenvolver a consciência fonológica através de brincadeiras até os 6 anos, 6 anos e meio. Desde o infantil 4, desde o nascimento da criança. Então, vocês vão compreender isso através das nossas próximas videoaulas. Vocês compreenderão todo esse trabalho que nós iremos desenvolver com vocês, professores. A consciência fonológica como um instrumento facilitador na alfabetização. Consciência fonológica na prática, professores. O que é a consciência fonológica? Agora eu estarei trabalhando com vocês, esmiuçando com vocês a partir dessa nossa primeira videoaula, o que é a consciência fonológica, do porquê que nós temos que estudar a consciência fonológica, quando que tudo começou, o que as pesquisas mostram, o que é a metalinguagem, a estrutura da língua e as regularidades da língua oral. Eu quero situá-los do que é a consciência fonológica, para que nós estudarmos a consciência fonológica. Então, o que é a consciência fonológica, professores? A consciência fonológica, nós devemos desenvolver a consciência fonológica nos nossos alunos. O que é nós desenvolvermos a consciência fonológica, professores? É nós estarmos preparando os nossos alunos. A consciência fonológica é um treino das habilidades auditivas dos nossos alunos para que eles captem
pelas vias auditivas, que eles compreendam, que eles entendam como nós nos comunicamos, como que nós nos comunicamos pelas nossas vias fonológicas, como que as palavras saem da minha boca, como eu falo. Mas eu vou fazer todo esse trabalho através das minhas vias auditivas. Eu vou estar estimulando as minhas crianças através das minhas vias auditivas para ela compreender como eu me comunico com as crianças. Como eu me comunico com as pessoas, como eu falo. Para que haja aprendizado, precisa haver significado. Precisa ter significado, professores, para que haja aprendizado. E o que isso quer dizer, Prof. Carmen? Eu preciso explicar para as minhas crianças, e muitas vezes vocês vão me dizer assim, mas Prof. Carmen, isso é tão simples, é tão fácil. Para mim, que sou alfabetizada, que sou adulta, que já compreendo. Então, assim, quando eu explico para minha criança, quando eu falo, que eu me comunico através de frases. Então, a primeira regularidade que eu vou estar explicando para minha criança é que eu me comunico através de frases, mas isso é muito simples, é fácil. Não, professores. Nós temos que explicar para as nossas crianças que nós nos comunicamos através de frases, que foi inventada uma palavra que tem um significado. E o que são frases? As frases são mensagens que nós falamos através de mensagens, que nós não falamos palavras soltas, que quando nós vamos nos comunicar com as pessoas, nós sempre nos comunicamos através de sentido, que as coisas têm sentido, que eu falo as coisas através de sentido, que são as frases. Eu não falo palavras soltas, eu não falo quero, água, não sei, teu, meu, não são palavras soltas. Eu sempre me comunico através de sentido, eu vou dando sentido às coisas. Então, a consciência fonológica é dar sentido para as crianças, é estar explicando para as crianças toda essa comunicação que eu faço através das minhas vias vocálicas, mas essa compreensão precisa estar pautada dentro das minhas vias auditivas. Ela tem que compreender toda essa comunicação auditivamente, para eu construir lá na minha caixinha, que o Dr. Dahen fala, construir toda essa sequência, essa segmentação lá na minha caixinha auditiva, lá no meu cérebro, essa lógica, para que quando eu for lá buscar essa sequência de palavras, tenha sentido. Entenderam, professores? Quando eu for dar para essa criança uma explicação de algo, ela compreenda, tem sentido. Então, qual outra regularidade que nós estaremos trabalhando dentro da consciência fonológica? A consciência de palavras. A minha criança precisa compreender que quando eu falo, que lá dentro daquelas frases que eu falo, existem palavras. Que as palavras querem, que tudo que eu falo são palavras. Que as palavras nomeiam as coisas. Que essas coisas, elas podem ser concretas ou abstratas, que eu vejo ou não. Que elas podem ser coisas, que as palavras podem ser pequenas, médias ou grandes. Que muitas vezes as coisas são pequenas, mas as palavras são grandes. Ou as coisas são grandes e as palavras são pequenas. É nessa hora que a minha criança começa a fazer relação grafofônica. Eu tiro a criança da questão, eu começo a tirar a criança do realismo nominal. O que é isso, professores? Vocês vão compreender lá numa próxima aula, que nós estaremos trabalhando só o realismo nominal. Então, essas regularidades a estar dando sentido à minha comunicação, que eu me comunico, e de que forma que eu me comunico.
E depois que a criança compreende que eu me comunico através de frases, que eu me comunico através de palavras, aí eu vou estar trabalhando com a minha criança, que dentro dessas palavras nós temos unidades menores, que são as sílabas, que auditivamente é a unidade menor que a criança consegue perceber. É a sílaba, que quando eu falo silabicamente as palavras. Então, isso são todas regularidades que eu tenho que trabalhar com a minha criança. E depois vem a unidade menor ainda, que é o fonema. Professores, é nessa hora que nós devemos compreender a importância da consciência fonológica no trabalho com as nossas crianças. O que é a consciência fonológica? É estar dando para a minha criança a consciência de trabalharmos dentro dessa visão e dessa audição, da importância de trabalharmos dentro da visão e da audição. É a criança saber manipular auditivamente, quando eu troco uma letra, quando eu substituo uma letra, quando eu obstruo uma letra, que a palavra muda o som. Isso são competências da consciência fonológica, que eu estou habilitando através de treinamento. A consciência fonológica é um treinamento que eu estou fazendo com a minha criança. Quando que tudo começou? Quando que a consciência fonológica começou a ser trabalhada, desenvolvida? Lá nos anos de 1970. Com os ingleses, eles perceberam essa relação grafofônica que devia ser desenvolvida com os alunos, que o aluno não aprendia só através do grafema, mas que tinha uma relação entre o grafema e o fonema e que precisava ser desenvolvida. No Brasil, os primeiros estudos iniciaram lá por volta de 1980 e os primeiros escritos que nós temos são por volta de 1986, com o emprego das estratégias visuais e fonológicas da leitura e da escrita com Arthur Gomes de Moraes. Esse foi o primeiro tema que ele utilizou para descrever a consciência fonológica. Não havia esse nome ainda, ele não tinha colocado esse nome, né? Não tinha batizado com esse nome consciência fonológica. Mas já havia um estudo sobre a consciência fonológica, a importância de se trabalhar essas duas habilidades da nossa linguagem. O visual e o auditivo, que o nosso cérebro aprende pelo visual e pelo auditivo, pelas duas linguagens, grafofônica. O que as pesquisas mostram, professores, que se nós desenvolvermos a consciência fonológica desde o infantil 4, quer dizer, professores, desde o nascimento da criança, se nós formos explorando a consciência fonológica desde o nascimento da criança, vocês que têm seus filhos pequenos, desenvolvendo a audição da criança, treinando a audição da criança, explorando a audição da criança, para que elas compreendam este mundo de comunicação através das nossas vias vocálicas, mas treinando a audição, dando essa consciência de palavração para as crianças, esse repertório vocálico. As crianças terão um sucesso muito maior, professores, quando elas entrarem lá na escolarização, lá no infantil 4, lá no infantil 5. Então, a consciência fonológica, eu quero deixar claro aqui para vocês que a consciência fonológica, ela antecede, professores, antecede o trabalho da aquisição da leitura e da escrita, da sistematização da leitura e da escrita. Ela é um preditor. Eu desenvolvo a consciência fonológica nos meus alunos antes da sistematização da leitura e da escrita. Eu preciso fazer um trabalho de desenvolvimento fonológico para que a minha criança compreenda
todo esse trabalho, desenvolva toda essa consciência de comunicação, de como eu falo, de como as palavras saem da minha boca, como é o som dessas palavras, para que depois eu desenvolva o trabalho sistematizado de alfabetização. E isso vai garantir que essa criança se alfabetize, não só se alfabetize, professores, mas que ela saia um alfabetizado letrado, não um alfabetizado mecânico, que não é a nossa intenção. Não é a nossa intenção que o nosso aluno seja um aluno que se alfabetize apenas mecanicamente, mas que ele seja um alfabetizado, letrado, que ele compreenda aquilo que ele lê e aquilo que ele escreva. Sobre a consciência fonológica, então ela depende, professores, de um estímulo direto. Esse estímulo nós devemos fazer desde a pré-escola, com trabalhos sucessivos, que isso é um preditor de sucesso. Lá depois, na aquisição da leitura e da escrita, ele é um alicerce nesse trabalho dos professores. Então, aqui nós temos explicações científicas da importância e de países que já vêm desenvolvendo há muitos anos, professores, a consciência fonológica. No Brasil está chegando agora. Como o Brasil sempre é atrasado em tudo, no Brasil nós estamos conhecendo agora o que é a consciência fonológica, mas em países desenvolvidos ela já vem sendo usada há muitos e muitos anos. Nos Estados Unidos, França, Noruega, Rússia, desde os anos de 1990. Esses países já trabalham o desenvolvimento da consciência fonológica. E eu não preciso dizer para vocês como é a educação desses países, ou preciso. O que são habilidades da metalinguagem? A metalinguagem é a compreensão de como a nossa linguagem ela é dividida. Então, a metalinguagem é a nossa compreensão da nossa linguagem, seja ela oral ou seja ela escrita. Então, a metalinguagem ela pode ser a compreensão, a metalinguagem textual, a metalinguagem síntese ou a metalinguagem fonológica. Nós estaremos pautando o nosso trabalho sempre na metalinguagem fonológica, que é a compreensão dessas regularidades de como nós podemos manipular a nossa linguagem fonológica, os fonemas, estar manipulando e fazendo essas relações. Se eu troco uma letra, essa palavra pode mudar toda a sua estrutura, né? Se eu obstruo uma letra, se eu troco uma letra, se eu complemento uma letra, ou se eu troco a primeira sílaba, como que essa palavra pode ficar, ou se eu aumento uma sílaba. Então, estar manipulando essa palavra, como que ela fica. Então, ela está pautada dentro da metafonologia, que é o estudo da nossa língua. A estrutura da língua. Então, fonologia é o estudo dos sons produzidos em idioma. Então, como esse som é produzido dentro do idioma? É o estudo da fonologia. Fonético é o estudo de como é os sons dessa fala, como são articulados os sons dessa fala pela minha boca. Então, como a minha boca abre para articular esses sons. E o fônico é como são representados os símbolos, né? Como são esses grafemas, como é o desenho de cada letra. Então, regularidades da língua oral a serem desenvolvidas. Então, aqui nós temos que desenvolver várias regularidades da língua oral com a minha criança. Aquelas regularidades que eu já falei para vocês, professores, é manipular a nossa língua oral auditivamente. É as crianças compreenderem tamanhos de palavra. Por que essa palavra é maior ou menor? Porque a minha boca abre mais, abre menos. Então, tamanhos de palavra, palavra dentro de palavra, palavras começadas com o mesmo som, palavras terminadas com o mesmo som. Eu saber compreender auditivamente. Palavras que rimam, palavras que são aliterações que começam com o mesmo som. As aliterações podem ser no início, no meio, no final. Então, são treinos que eu vou estar desenvolvendo com os meus alunos diariamente, de 15 a 20 minutos, professores, diário.
é suficiente para que minhas crianças compreendam todo esse trabalho dentro da consciência fonológica, para que a criança comece a pensar sobre a língua oral, para que a criança comece a pensar sobre como ela se comunica e que ela comece a fazer relação da linguagem oral com a linguagem visual, que ela comece a fazer relações grafofônicas, sem que eu precise estar trabalhando com a minha criança apenas o grafema, professor. Não adianta eu estar trabalhando com meu aluno em sala de aula, letra, porque eu vou estar desenvolvendo com a minha criança o que, professores? Apenas o grafema, a visão. Mas ela escuta para ficar-me a letra, o B. Tudo bem, professores, ela escuta a letra B. Mas a letra B dentro da palavra bala não é B, professores, é enquanto o cérebro não consegue fazer essa convergência de que aquele B, lá dentro da palavra bala, vai ter esse som, ele não se alfabetiza, gente. Por isso que nós temos muitas crianças que conhecem o alfabeto de cor e salteado e não sabem ler e escrever. Porque o cérebro não conseguiu fazer essa convergência grafônica. Vocês estão compreendendo, professores, que para o meu aluno, para as pessoas em geral, aprenderem a ler e escrever, o cérebro precisa usar de estratégias próprias. Se ele não foi estimulado por um conhecimento formal, ele precisa estruturar estratégias próprias para chegar a essa conclusão. E vocês imaginam se nós, sabendo disso, estimularmos os nossos alunos e anteciparmos este processo, estimulando essa compreensão nos nossos alunos, nós não iremos antecipar esse processo. De que quando essa criança chegar lá no primeiro ano, que é o ciclo de alfabetização, que é a sistematização da alfabetização, quando nós fazermos a relação daquele grafema com os fonemas, ela já tem a compreensão lá na caixinha do cérebro dela, de todos aqueles fonemas, ela consegue fazer a relação. Quando eu apresento a letra V, por exemplo, e eu vou trabalhar a palavra vaca, eu vou apresentar, ela já tem lá no cérebro dela guardada a palavrinha vaca. Vocês compreenderam, professores? Ela já aprendeu auditivamente qual que é a palavra vaca. Você trabalhou com ela, ela já tem a compreensão, ela vai conseguir fazer a relação, ela vai juntar aquele grafema que você está trabalhando. O V é o V da vaca. Ela consegue fazer a relação. Aí acontece as sinapses lá no cérebro. Os neurônios se conectam e formam o aprendizado. As crianças precisam compreender, professores, nós precisamos sistematizar com as crianças muitos conhecimentos e que nós precisamos também explicar para as nossas crianças que existe apenas 26 letras do alfabeto e que existe 12 fonemas vocálicos e 19 fonemas consonantais que formam 31 fonemas. O que isso quer dizer, professores? Que quando eu explico para minha criança que existe 26 letras, são 26 letras, mas que essas 26 letras formam 31 fonemas. A primeira vez que eu ouvi uma explicação de que B com A não faz Bá e L com A não faz Lá, eu me perguntei, meu Deus, que loucura. O que é isso? O que isso quer dizer, gente? O B com A nunca vai fazer Bá e o L com A nunca vai fazer Lá. Porque o que faz B com A fazer Bá é o som A, U, A, que vai formar a palavra Bá
lá. Enquanto o cérebro não conseguir fazer essa relação do grafema com o fonema, transferir esse som, o cérebro não se alfabetiza. Nós não transformamos o cérebro nosso de não alfabetizado para alfabetizado. Eu espero, professores, que nessa nossa primeira videoaula eu tenha conseguido fazer uma relação com vocês. Tenha tirado vocês um pouquinho do desequilíbrio para que vocês possam estar buscando mais conhecimento sobre o que é a consciência fonológica, a importância de nós desenvolvermos a consciência fonológica dos nossos alunos. Nós precisamos sair do comodismo, professores. Se a neurociência vem comprovando que nós temos que desenvolver a consciência fonológica, que o meu cérebro só aprende a ler e escrever se eu trabalhar as minhas duas competências, que são a minha linguagem visual e a minha linguagem auditiva, que é a minha linguagem grafofônica. Então, professores, eu não posso mais ficar naquele pensamento assim, o meu aluno aprendeu a ler para ficar-me com o V da vaca, com o B da bola, com o S da sadia. Não. O seu aluno não aprendeu com o P da bala, com o V da vaca ou com o S da sadia. Esse é um conceito de senso comum. Tá? A partir de agora você vai entender isso. E isso, quando alguém falar assim para você, professor, você vai dizer, é um conceito de senso comum. Porque enquanto o cérebro não possuir pré-requisitos, alguns conceitos de consciência fonológica, ele não se tornará um cérebro alfabetizado, um ser alfabetizado. Ele não conseguirá fazer essa junção, ele não conseguirá se tornar um cérebro, uma pessoa alfabetizada, se ele não conseguir fazer essa manipulação entre o grafema e o fonema, entre a minha linguagem auditiva e a minha linguagem visual. Então, eu não me tornarei alfabetizado. Então, você vai conseguir dizer, não, a criança não aprendeu a ler com o V da vaca, com o B da bola ou com o S da sadia. O cérebro se converteu e conseguiu manipular e compreender que esse B se tornou dentro da palavra, que esse V se tornou dentro da palavra e que esse S se tornou dentro da palavra. Um abraço a vocês, professores. Até a nossa próxima videoaula.